Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 4. Disciplina e prevenção. Evitando dívidas e juros abusivos. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. No pensamento judaico, a liberdade financeira é parte essencial da dignidade humana. A Torá e o Talmud alertam enfaticamente contra o endividamento e, principalmente, contra a prática de juros abusivos, usura, que compromete a paz social e o bem-estar coletivo. Ter disciplina financeira e viver sem dívidas não é apenas uma questão de organização pessoal, mas uma forma de preservar a autonomia, a tranquilidade espiritual e a responsabilidade diante dos recursos recebidos. A dívida como prisão silenciosa. Endividar-se, para a tradição judaica, é mais do que um erro técnico. É uma forma de autoescravidão emocional e espiritual. Ao depender financeiramente de outros, a pessoa entrega parte de sua liberdade, comprometendo escolhas futuras, relacionamentos e até sua saúde mental. A Torá proíbe explicitamente a cobrança de juros entre judeus, Êxodo 22, 25, Levítico 25, 36. O objetivo era manter a comunidade livre da exploração financeira e fortalecer a solidariedade em tempos de necessidade. Planejamento financeiro como proteção. A chave para evitar dívidas é a prevenção através do planejamento. Assim como o povo judeu se organizava para guardar recursos durante os tempos de fartura, como ensinado na história de José no Egito, Gênesis 41, o sábio é aquele que se antecipa às crises. O planejamento financeiro exige as seguintes atitudes: clareza sobre a realidade de receitas e despesas. Controle rigoroso dos impulsos de consumo. Objetivos de curto, médio e longo prazo. Reserva de emergência como escudo contra imprevistos. Exemplo prático. Em comunidades judaicas, é comum ensinar crianças desde cedo a dividir qualquer valor recebido em 3 partes. Uma para gastar, uma para guardar e uma para doar. Isso desenvolve mentalidade de organização e autocontrole. Juros como forma de injustiça social. A tradição judaica entende que cobrar juros de forma excessiva sobre quem está em situação vulnerável é uma grave violação da justiça. Por isso, os bancos comunitários e os fundos de empréstimos sem juros são comuns entre judeus ortodoxos, principalmente para apoiar empreendedores iniciantes. O Talmud afirma: aquele que cobra juros é como se renegasse Deus. Bava Metzia 71a. Isso porque tal prática viola o espírito de solidariedade, transformando a necessidade alheia em lucro pessoal. O contentamento como arma contra o consumo compulsivo. Grande parte das dívidas nasce não da real necessidade, mas do desejo de aparentar um padrão de vida acima da realidade. A cultura judaica combate esse comportamento com o valor do Sameach Beshelko, estar contente com a sua porção. Provérbios 38 a 9 traz um pedido sábio: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. A sabedoria está em viver com equilíbrio, sem cair na armadilha da ostentação. Quando é legítimo usar crédito? Embora a tradição judaica alerte contra a dívida, ela reconhece que em determinadas situações pode haver uso estratégico de crédito, desde que atendas aos requisitos a seguir. Seja planejado e sustentável. Sirva para gerar ativos e não apenas consumo. Tenha um plano de amortização claro e dentro da realidade financeira. Não envolva juros abusivos ou cláusulas predatórias. A diferença entre a liberdade e a escravidão financeira
está em quem controla quem. Se você controla o crédito ou se ele controla você. Aplicações práticas. Elimine dívidas improdutivas. Priorize pagar dívidas com juros altos, como cartões e financiamentos não essenciais. Estabeleça um orçamento mensal realista. Use ferramentas simples como planilhas ou aplicativos para controlar entradas e saídas. Adote um estilo de vida intencional. Gaste com consciência e propósito. Avalie cada compra com a pergunta: isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade? Evite empréstimos entre familiares sem clareza. Quando necessário, formalize os acordos para preservar relações e transparência. Conclusão. A liberdade é um valor sagrado na tradição judaica, e isso inclui a liberdade financeira. Evitar dívidas e resistir à usura é uma forma de honrar a Deus, proteger a própria dignidade e viver com mais leveza. A disciplina hoje garante a colheita da paz amanhã. Frase-chave: a verdadeira riqueza é a liberdade de dizer não ao que escraviza e sim ao que constrói. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Oi pessoal, bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema, olha, super importante, disciplina financeira. Vamos falar de como evitar dívidas, juros abusivos, e a gente vai fazer isso explorando uma fonte bem interessante, que traz a perspectiva do pensamento judaico sobre grana, sobre finanças. A ideia central que essa fonte traz é assim, muito forte, né? Que a liberdade financeira não é só ter dinheiro, mas é parte da dignidade humana, da nossa autonomia. Tem até aquela citação conhecida de Provérbios. Ah, sim, Provérbios 22:7, né? O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É bem direta. Exatamente. Então, nossa missão aqui é tentar entender como essa tradição antiga lida com endividamento, com planejamento e até com a ideia de contentamento, para a gente não cair nas armadilhas financeiras de hoje, ok? Vamos lá, vamos desembrulhar isso. A fonte que a gente analisou usa umas palavras bem pesadas para dívida, né? Fala em prisão silenciosa ou até autoescravidão. É impactante, né? Porque mostra que não é só um problema de planilha, de número, afeta a liberdade de escolha, a paz. Total, a tranquilidade, a saúde mental, né? E é curioso que a Torá, lá em Êxodo e Levítico, chega a proibir cobrar juros entre as pessoas da mesma comunidade. Sim, e o fascinante, segundo a fonte, é o porquê disso. A ética por trás, sabe? Não era só uma regra econômica fria. Era para manter a comunidade unida, proteger quem estava mais vulnerável da exploração. Faz sentido, tipo, não explorar a dificuldade do outro. Exatamente. Cobrar juros de um irmão necessitado era visto como quebrar um laço social fundamental. E essa visão de juros excessivos, a usura, nossa, é tratada como uma injustiça social grave. O Talmud até diz algo como: aquele que cobra juros é como se renegasse Deus. Uau! Bem forte. Muito. Mostra que explorar a vulnerabilidade alheia é uma falha moral profunda mesmo. E olha que interessante, a gente ainda vê ecos disso hoje. Existem comunidades que mantêm os Jamahs, que são fundos de empréstimo sem juros. O foco é o apoio mútuo, não o lucro em cima da necessidade. Que legal isso. E para evitar chegar nesse ponto, né, de precisar do empréstimo ou de cair na dívida, a fonte foca muito em prevenção, planejamento. Tem aquela analogia super interessante da história de José no Egito, que a fonte menciona. Guardar na época boa para ter na época ruim. Parece simples, mas, nossa, como é atual. Totalmente. E os pilares desse planejamento, segundo a fonte, são bem claros, né? Primeiro, é ter clareza. O que entra, o que sai. Depois, controlar os impulsos, né? O querer comprar tudo agora. Sim, o consumismo. Isso. Definir objetivos também, curto, médio, longo prazo. E, claro, a reserva de emergência, que é fundamental. A fonte até dá um exemplo prático que eu achei ótimo, de ensinar isso para criança. Dividir o dinheirinho em 3 partes, né? Uma para gastar, uma para guardar e uma para doar, a tzedakah. Exato, isso já cria o hábito, a mentalidade, e aí, complementando o planejamento, entra um conceito que eu acho muito rico culturalmente.
Sameer Bechalalco. Sameer Bechalalco. O que significa exatamente? Basicamente é estar contente com a sua porção, com o que você tem. A fonte apresenta isso como um antídoto poderoso contra essa pressão moderna para consumir, para comparar, para buscar status o tempo todo, coisa que as redes sociais, vamos combinar, potencializam demais. Nossa, muito. A comparação é constante. Pois é. E não é para viver na miséria, não é isso. Mas é encontrar satisfação, segurança no que é seu, no que é possível para você. Tem aquele outro trecho de Provérbios que a fonte cita, 30.89, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. É um pedido de equilíbrio, né? Viver dentro das suas posses. Isso por si só já é libertador. Entender. Mas assim, a fonte não condena todo e qualquer crédito, né? Imagino que existam situações. Como ela diferencia o uso que vira problema daquele que pode ser, sei lá, legítimo? Boa pergunta. A fonte parece sugerir que a diferença está na intenção e principalmente no controle. O crédito pode ser aceitável, sim, mas com condições bem claras. Que seriam? Bom, ele tem que ser planejado, né? Não por impulso. Tem que ser sustentável, caber no orçamento. Idealmente, ser para algo que gera valor, tipo, abrir um negócio, investir na educação. E não só para consumo que some rápido. Tem que ter um plano de pagamento claro e, crucial, sem juros abusivos e exploratórios. Certo. A questão central que a fonte parece colocar é: você controla o crédito, usa ele como ferramenta, ou é o crédito que começa a controlar sua vida, suas decisões? Essa é a linha tênue. Entendi. A pessoa tem que estar no comando. E para garantir isso, para aplicar essa filosofia no dia a dia, a fonte dá umas dicas práticas, né? Exato. E essas dicas vêm direto desses princípios que a gente conversou. Tipo, por exemplo, quando a fonte fala para priorizar quitar dívida cara, tipo cartão de crédito, cheque especial, isso é colocar em prática a ideia de se libertar daquela escravidão que a gente falou no começo. Faz todo sentido. Outra coisa, fazer e seguir um orçamento realista. Isso é viver o princípio lá do José, conhecer a sua porção e adotar um consumo mais consciente. Antes de comprar, se perguntar: isso aqui vai me ajudar a ter mais liberdade ou vai criar mais uma marra? Isso é praticar o Sameacho Bechelco. É uma mudança de perspectiva mesmo. Sim, até a sugestão de formalizar empréstimos entre família ou amigos, sabe? Colocar no papel com termos claros. Isso reflete aquele valor de transparência, de respeito mútuo, para evitar que o dinheiro estrague relações. É tudo conectado. Então, tá. Para a gente ir amarrando aqui. O que fica dessa exploração toda é que a liberdade financeira para essa fonte é muito mais que só ter dinheiro na conta. É quase um valor espiritual, ligado à dignidade. Exatamente. E para chegar lá, o caminho passa por disciplina, por planejamento consciente e por essa ideia de contentamento, de saber o que é suficiente para você. Evitar dívida desnecessária é, no fundo, proteger a própria autonomia, viver com mais leveza, né? Perfeito. E talvez um pensamento final que ecoa uma ideia forte da fonte. Seja esse: a verdadeira riqueza talvez não seja acumular sem fim, mas ter a liberdade de dizer não ao que te escraviza e sim ao que te constrói. Nossa, profundo isso. É para pensar, né? E fica a reflexão, inspirada no material. O que, na nossa vida financeira hoje, realmente constrói um futuro com mais liberdade, com mais propósito, e o que, mesmo parecendo bom agora, no fundo, acaba escravizando a gente. É uma boa pergunta para cada um se fazer.